ligado diretamente à presidência da República. Por que isso? Porque um nível de presidência da República, intrínseca, a função de chefia tem duas palavras, vamos dizer. Relacionamento e a parte de planejamento. Planejamento e o relacionamento são cargos, são funções implícitas da chefia, da direção. Mas no nível de presidência ele precisa de órgãos para fazer isso. Então, vamos comentar, são 6. Agora, eu abro um parênteses. Para situações especiais, o presidente poderia criar uma secretaria, dependendo do momento. Por exemplo, se o negócio agravar na Amazônia, ele poderia criar uma secretaria de proteção da Amazônia. Poderia criar, um exemplo. Embora pudesse encaixar nos estudos, assuntos estratégicos. Então, as secretarias são, primeiro, a de administração pública. A administração pública, ela está muito bagunçada. Eu digo bagunçada no sistema de concursos. Você hoje, cada órgão faz o seu concurso. Então, a minha proposta nessa administração pública é fazer um unificado. Então, vamos fazer um concurso de advogados. Depois, em função das vagas existentes nas secretarias... Vai um para cá, outro para lá. A critério, atendendo o interesse próprio, eu não quero sair do Rio, eu não faço questão. Então, ele seria enquadrado nessas vagas abertas, dita com clareza, e por classificação, faria-se a classificação por ordem de concurso, de aprovação do concurso, seriam escolhidas. Então, acabaria com esse mal falado concurso na justiça, porque, verdade, anos e anos só passaram filhos de juízes. Então, isso é uma coisa que deprime, denigra a imagem da justiça. Isso não é necessário. Então, faria um concurso de advogados, depois selecionariam os que vão para a justiça, os que vão para o Ministério da Justiça, da Educação, etc, etc. Então, a administração pública centralizada, os concursos unificados e funcionário público com estabilidade pública, com estabilidade. É inaceitável você ficar dependendo um sujeito que controla a Receita Federal ser sujeito a ser demitido a qualquer momento. Então, ele trata de se arrumar a vida dele para essa hipótese. Não é o caso. Temos que ter estáveis. Depois, uma secretaria que é uma confusão. Patrimônio da União. Patrimônio da União, alguém tem que saber todo o patrimônio da União, e isso tem que estar vinculado à presidência da República, e não ao Ministério da Fazenda, como até hoje, como já foi outros órgãos, não sei. O patrimônio da União é fundamental. Então, você tem que saber quanto tem de dinheiro, planejamento orçamentário, e quanto tem de bens, patrimonial da União. Para poder manobrar esse patrimônio a serviço público, atendendo à necessidade pública. Então, hoje, por exemplo, nós temos áreas que são do patrimônio da União que podem ser utilizadas para construir casas populares, para acabar com essas favelas. Porque a favela, quem está na favela não está lá porque gosta, está lá porque não vê a oportunidade, não tem outra oportunidade. Então, esses 3 órgãos seriam assessoramento de planejamento da presidência. Que é o presidente e o vice-presidente. A presidência é composta do presidente e do vice-presidente, com suas secretarias pessoais. Nada tem a ver com o gabinete civil e o gabinete militar, que são vinculados à presidência. Outras 3, comunicação social. É evidente que o governo tem que se comunicar e bem. Cada vez mais. Cada vez mais, porque hoje os órgãos de divulgação são muito bons, são muito efetivos. E a internet está entrando aí como um órgão forte de comunicação. Então, a comunicação social do governo tem que tratar disso, né, tratar dessas coisas, tem que normatizar, tem que
trabalhar em cima, controlar, porque muda a opinião pública, atua sobre a opinião pública. Eu não digo muda porque o que forma a opinião pública são as famílias, os amigos e os companheiros de trabalho. Aí se forma a opinião pública. E a missão dos órgãos de divulgação é divulgação da informação do público, né? Da ideia, da opinião pública. O órgão de mídia tem que informar e não formar a opinião pública. Bom, Secretaria de Inteligência, o nome é inteligência, eles chamam de informações. Informações com pessoas que não têm cultura e preparo não servem para nada. A informação, para servir para alguma coisa, tem que ser um grupo de inteligência, preparado, estudo. O mais famoso serviço secreto do mundo é o Intelligence Service da Inglaterra. Porque tem que ser inteligente mesmo. Senão você pega uma informação e não sabe concluir. Pega um informe e não sabe transformar em informação. Pega uma informação e não sabe o que fazer, para onde dirigir, a quem informar. E o último de assuntos estratégicos. Todo governo tem assuntos estratégicos. Eu dou um exemplo. A construção da hidrelétrica do Xingu hoje é um assunto estratégico que tem vulto. A transposição de águas para o Rio São Francisco é um assunto estratégico que tem que ser tratado agora. A irrigação do Nordeste é um assunto estratégico, E eu coloco mais alguns assim para só dizer como é que pode ser a construção de um dirigível com 20 toneladas de carga. Por que o dirigível? O dirigível é um avião, é um grande helicóptero, vamos falar assim. É um helicóptero que transporta grandes cargas. Então, com o dirigível, você apoia qualquer comunidade em qualquer lugar do Brasil. Porque é um helicóptero. Ele pousa lá, ele atende lá. Mas com a capacidade de 20 toneladas... Antigamente, quando se falava em dirigível, era o chamado mais leve que o ar, não é? Por exemplo, o Zeppelin. Zeppelin. O dirigível é o Zeppelin. É o Zeppelin. Ele tem um ar que não é mais quente, não é quente. É um ar que é menos denso do que a atmosfera. Então, por isso é que ele flutua. No Rio já se usou um pequeno dirigível para proteger as favelas contra as quadrilhas de traficantes. Depois tiraram. Tiraram porque eles eram atingidos toda hora por balas muito poderosas, de armas poderosas. Então podia matar os pilotos que estavam lá e o homem que estava filmando lá. Mas é um exemplo. O outro que eu acho que deve ser feito é nós pegarmos uma empresa, construirmos uma empresa de automóveis genuinamente nacional para produzir o táxi tropical. Que o taxista é fundamental nas grandes cidades. Então nós temos que apoiar o taxista. Como? Fazendo uma viatura própria para ele desenvolver o seu trabalho. Com o apoio do governo, financeiro e etc. Esse carro táxi tropical atenderia a todas as cidades do Brasil, porque na verdade, mesmo o sul, que é mais frio, cabe, o táxi tropical caberia, porque tem sol forte. Porto Alegre é a nossa capital mais meridional, no verão faz muito calor. Muito calor. Então, seria um táxi especial para isso. Então, Desculpe interromper, mas como o nosso tempo está chegando no fim, eu só queria lhe avisar, temos mais 2 minutos para a gente concluir. Então, concluindo, as funções de planejamento e coordenação seriam exercidas pela Presidência da República através dessas 6 secretarias, podendo a criação de uma. Então, isso é a nossa proposta. Falaremos depois algumas coisas sobre a realidade brasileira e como encaixar essas coisas aí.